Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 11. Não sei quantos de vocês ouvem esse podcast, mas eu gostaria de manifestar a minha profunda gratidão por todos que me acompanham desde 2013 e agora nesse formato podcast. E também aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou muito feliz, não só porque é Natal, mas porque eu acordei pensando na Índia, que é um lugar muito especial no meu coração, mais especificamente os Himalaias, e o quanto a atmosfera espiritual desse lugar transformou o meu espírito de forma grandiosa. E apesar de eu estar envolvida com a espiritualidade desde a infância, eu nunca tinha sentido algo tão autêntico em relação à espiritualidade, como eu senti lá. E durante as minhas meditações, eu pude experimentar pela primeira vez, de uma forma inusitada, o não dualismo que eu fui entender a ser não dualismo, que é a experiência humana em unidade, em união com todas as coisas que existem, que há um senso de conexão e identidade com todo o universo, sem as nossas usuais criações mentais sobre o que deveria ser certo ou errado, o que julgamos ser certo ou errado, e que somos maiores que qualquer denominação espiritual ou religiosa que o homem possa ter criado. E que nós somos espíritos eternos que hoje se encontram numa experiência humana. E olha que grandioso, não só saber, mas sentir efetivamente essa realidade. Então eu acordei com muita gratidão por relembrar esses momentos, esses sentimentos, essa plenitude, essa revelação, revelação nessa véspera de Natal. E é claro que nós podemos sentir isso, né? A gente pode estar em contato com essa sabedoria em qualquer lugar do mundo. Mas há lugares que permitem o acesso a esse conhecimento, a esse sentimento de forma ainda mais poderosa, né? Com mais força do que lugares ou ambientes predominantemente materialistas ou desvinculados de qualquer senso de espiritualidade, de verdade, né? De verdade mesmo, sentido espiritual do termo. E sendo a Índia o berço da civilização e berço de escrituras sagradas, como Vedas, da qual o Ayurveda faz parte, eu venho estudado, ou o Bhagavad Gita, ou Yoga Sutras, entre outros textos sagrados que surgiu, eu sinto o irresistível, algo incontrolável mesmo, né? Esse irresistível apelo de beber dessa fonte, né? Essa origem, para encontrar as verdadeiras respostas, né? Que dizem ser, inclusive, o néctar do próprio universo. Lembrando que essas escrituras, o Vedas, por exemplo, data mais de 7.000 anos. Então, é muito difícil saber qual é a origem, né? Qual é a origem dessas escrituras, né? E a gente entende, a gente sente que não tem origem, né? Não tem origem humana, não se refere a nenhuma religião e é considerada
né? Por isso, a lei eterna, natural, ou Sanatana Dharma, né? Como dizem. E nós sabemos, por inferência, nós sabemos que é muito difícil viver fora das leis naturais. Você não vai botar o dedo no fogo, porque você sabe que vai doer, né? Você não vai se jogar no mar sem saber nadar, você vai se afogar. A gente sabe que toda causa, né, tem o seu efeito. Então, a gente sabe que existem leis de ação e reação. E nós sabemos, por exemplo, que o desmatamento de florestas causa a destruição do ecossistema, que por sua vez destrói a possibilidade de vida humana na Terra. Nós sabemos já, inclusive através da ciência moderna, da medicina moderna, coisas que preferimos ignorar para viver de acordo com a nossa vontade destituída de propósitos alinhados com o Dharma natural, com as leis naturais que regem o nosso universo. Dharma significa propósito. Dharma, na realidade, significam várias coisas, mas aqui nesse contexto eu digo o propósito natural do ser, de cada coisa, tá? Então, quando fugimos desse propósito natural de agir, nós sofremos doenças, sofremos epidemias, transtornos como a ansiedade, epidemias como a depressão, porque deixamos de viver de acordo com o que a nossa essência dita, o que a nossa consciência dita. Que de acordo com o não dualismo, o universo e o self, o universo e nós é a mesma coisa. Não é separado de nós. Nós somos uma cópia de tudo que existe no universo. E eu aprendi isso de uma forma muito didática, de uma forma muito científica, através das minhas próprias experimentações, antes mesmo da Ayurveda, e com a Ayurveda, né, que é um tratado científico de medicina, dentro do Vedas eu pude patentear essas experiências como legítima, porque é um livro sagrado. É muito importante a gente ter essas referências, porque a gente está numa época de espiritualidade muito New Age, muito solta, onde todos criam as suas próprias verdades, mas se a gente for buscar as suas origens, não tem profundidade nenhuma. E através deste tratado, né, de medicina ancestral, nós sabemos que nós devemos nos alimentar somente de alimentos naturais. Tão só e simplesmente porque somente os alimentos naturais serão facilmente digestos, reconhecidos e transformados em tecidos, formando um novo corpo. Já os alimentos não naturais ou extremamente processados, adulterados e manipulados, o organismo tem muita dificuldade de reconhecer e processar e expulsar essas toxinas, né? Causando um tremendo desgaste de prana. Que o que é prana? Prana é a nossa força vital. E nesse sentido você perde energia, você entra num suicídio, começa a cometer um suicídio lento. E isso é muito adármico, isso é anti-fluxo do que é natural. É um movimento fora das leis naturais, porque o organismo sofre suas consequências. Então, ingerir produtos, bebidas que irão causar diminuição de prana é uma forma, sim, de suicídio. Então considere viver de uma forma mais pura e alinhada possível com a sua consciência. Eu sei que essas palavras são um pouco duras, principalmente agora na época de Natal, época de Ano Novo, onde as pessoas realmente vão entrar na comilança, ou vão beber, ou vão fazer um tanto de coisa. É muito importante a gente pensar sobre isso, de que tudo aquilo que a gente ingere, que não seja natural ou que seja em excesso, vai criar um desgaste no nosso organismo
vai retirar a energia vital, e isso é muito adármico, isso é muito fora do que é realmente natural. E as leis naturais é o que rege a nossa vida neste planeta. Então, eu quero aproveitar para lembrar da figura de Jesus, que é um grande modelo e guia para a humanidade. Ele viveu de forma muito dármica, né? Muito alinhada com o propósito das leis naturais. E ele chegou a dizer: eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E quem que é o Pai que ele se refere, senão ao Criador e sustentador desse universo? Quem que é esse Pai? Né? Quem que é esse ser ou essa energia? Se Jesus ele estava integrado com as leis naturais, automaticamente ele fazia a vontade de Deus, ele fazia a vontade do universo, que é o criador dessas leis naturais, a quais estamos submetidos e fazemos parte. Essa é a nossa única legislação mesmo, tá? E essas leis também estão impressas na nossa consciência, porque também fazemos parte da natureza. E essas leis é a religião natural, que se forem bem observadas e meditadas, irão produzir uma vida feliz, equânime. E qual é o templo dessa religião natural? Muitas pessoas se referem aos templos, né, de pedra, às igrejas, às comunidades, enfim. Se refere a algum lugar, né, para comungar, comungar esse sentimento, essa religião. Alguns dizem até mesmo que é a natureza. Eu comungo com a natureza. Mas não. O templo da religião natural é o espírito. Tá? Templos são meras representações do que seria o espírito, que é a casa de Deus, que é a casa do universo. Certo? E qual é o meio de se chegar ao espírito? Isso é o mais importante da gente perguntar. Qual é o meio da gente acessar o espírito? Através da meditação. A meditação é uma grande ferramenta ancestral que nós temos. É uma grande ferramenta tecnológica de conexão direta com a consciência superior, com a consciência divina. E não só isso, mas experimentar a profunda gratidão de existir e comunhar com um amor maior do que nós mesmos, que é o mais importante e é o que mais desejamos, é o que mais precisamos e é uma das maiores fontes de cura. E quem não está precisando de cura? Quem não está precisando curar? As próprias mazelas, as próprias, doenças mentais, espirituais, do corpo. Tá todo mundo procurando cura, né? De alguma forma ou de outra. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento e convidar você para uma meditação. Então, eu vou guiar você numa pequena meditação e aonde você estiver, feche os olhos e se ajuste de forma confortável na sua cadeira, ajuste a sua coluna de forma ereta, mas confortável. E coloque as suas mãos pousadas no colo e respire profundamente 3 vezes pelas narinas e solte gentilmente pela boca.
deixando o maxilar relaxado e o queixo levemente suspenso, caído. Respire mais uma vez, como se o ar fosse o bem mais precioso. E expire lentamente pela boca, sentindo muita gratidão pelo alimento que é o ar. Inspire novamente, profundamente. E tente guardar a respiração dentro de você por alguns instantes, para que o ar preencha e você sinta a sua essência, que é a própria vida. O ar é a própria vida. E solte esse ar tranquilamente, se sentindo entregue para experimentar a própria presença. Quantas vezes você ficou na sua própria presença? Nesse momento, relaxe a respiração e permita ficar consigo mesmo, escaneando as sensações do próprio corpo, investigando as sensações do corpo. E onde você localizar tensão, relaxe. Se houver tensão nos ombros, relaxe. E sinta o corpo pesado. Entregue a esse momento. Entregue a essa experiência que é estar consigo mesmo pela primeira vez depois de tanto tempo. Sinta os seus membros mais pesados, como se magnetizados pela força da terra, acalmando e fazendo você se sentir seguro, protegido, amado. Sem se desconectar da sua respiração, fique por mais uns instantes em silêncio, com a respiração natural, relaxada, até quando você se sentir confortável. Feliz Natal!